Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos sobre a seção Pondere Isto, cujo título é O Olhar Mútuo da Imago Dei, do capítulo 3, nas páginas 116 a 123 em nosso e-book. Eu sou Maria Lígia Conte e minha convidada especial de hoje é a Amanda Scott, de Pernambuco. Você pode se apresentar, por favor, Amanda? Bem-vinda. Então, muito obrigada pelo convite. Bom dia, meu nome é Amanda Scott. Sou jornalista, né, comunicadora social, sou antropóloga, né, doutora em antropologia e participo do grupo Mulher Maravilha, ONG, aqui do bairro de Nova Descoberta, que atua com promotoras legais populares e a questão dos direitos da mulher, né, e atuando, no meu doutorado, vendo esse grupo, do Grupo Mulher Maravilha. Eu pesquisei as promotoras legais populares e cheguei com o discurso delas, tirei a tese Difíceis de Domar, né? A experiência dessas promotoras legais populares, não só aqui no Recife, como contextualizei mundialmente, né? Como é que elas atuam, né? Elas são o que são como se fossem líderes populares e há toda uma transformação na vida dessas mulheres que as torna, no discurso delas, difíceis de domar. Foi sobre isso minha tese. E sou brasileira americana, portanto, também dou aulas de inglês, e é disso que a gente vive, né? E o que a gente discute. Olha eu gostaria que você explicasse, eu não compreendi o que que é promotora legal popular, o que é. Ah, interessante. Promotora legal popular, aí você vai para o direito, né? Mas não é uma promotora no sentido legal da palavra. Ela é mais, essa expressão promotora legal popular deve se focar no popular da coisa. Ela atua como se fosse uma liderança comunitária, uma referência, uma mulher que tem um papel de destaque na comunidade e encaminha e lidera outras mulheres para o aparato legal. Então, ela vai ter contato com promotoras, ela vai ter contato com advogadas. Então, ela é popularmente uma promotora legal popular, uma PLP. Então, existe a formação de PLPs na América Latina. Ela começou na África mais de 50 anos atrás, 1950, creio, com relação ao acesso à terra, direitos legais. Existe a parte masculina, mas é uma coisa muito mais feminina das promotoras legais populares, e uma atuação na América Latina. Existem grupos ONGs lá em Porto Alegre, em São Paulo, que trouxeram para o Brasil em 1992 a experiência das promotoras legais populares, e ele vem crescendo, e no Recife é uma grande referência a esse grupo Mulher Maravilha na formação dessas referências aí comunitárias, que são as promotoras legais populares, PLPs, famosas Olha que PLPs. legal, eu não, acho que nunca tinha ouvido falar nesse tema. Que bacana, eu já ouvi falar desse trabalho, tipo, tinha algum conhecimento de que esse trabalho existe, né? Mas não Aham. sabia que era uma coisa que existia formação e tudo. Olha que legal, que bacana. Parabéns, É. então, parabéns. É toda uma formação em cidadania, direitos da mulher, saúde, bem eclética e forma mulheres para serem líderes, né? Que legal, É. parabéns. Antes da gente começar a nossa conversa específica sobre o capítulo de hoje, eu queria deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu lembro sempre da Xuxa, né? Para quem não está nos assistindo, então para as pessoas que estão nos ouvindo, especialmente mais especialmente essa parte do capítulo, que é Pondere Isto, que normalmente a gente está conversando sobre alguma coisa ligada à religiosidade, né? Ou a uma religião, ou alguma coisa assim, a gente está ponderando. Né? Então, nós duas vamos Certo, conversar, vamos debater um assunto, mas o que eu queria deixar bem claro é que nenhuma de nós duas se propõe a trazer respostas, né? certo. E muito menos verdades, né? A gente está Perfeito. trazendo, a gente está pensando, tem os tópicos para a gente pensar sobre eles, e é isso Então que a gente vamos vai, elocubrar, vamos elocubrar. elocubrar.
Eu tenho um textinho inicial sempre escrito que me facilita para começar, né, para iniciar. Então, o tema de hoje é Imago Dei, que é um tema bastante sensível, que trata sobre a semelhança entre os humanos e o Criador de todas as coisas. E eu quero conversar com você sobre essa semelhança de Deus e essa semelhança com Deus e as tantas dessemelhanças que nós criamos entre nós, né? Eu li em algum lugar, eu busquei, eu tentei desde ontem, estava tentando lembrar onde foi que eu li, que algumas coisas a gente lê, guarda, né? Guarda o milagre, esquece o santo, né? Eu esqueci do santo. Então, é nesse texto que eu li, ele dizia assim, o seguinte: o autor ou a autora dizia que as espécies se unem enquanto espécie, desde a ameba, sempre existiu assim. Elas devem se unir, então vamos falar lá da ameba, lá no comecinho da história do mundo. Elas tinham que estar juntas, unidas para proteção. Conforme foram se desenvolvendo outras espécies, eles eram, quando existia o momento de ataque de uma espécie a outra, as espécies se unem para se proteger. E isso acontece até hoje, entre os animais, entre as plantas, entre as bactérias, entre tudo. As espécies se unem para garantir a sua sobrevivência. E os humanos, dizia o tal texto, nós seríamos humanos todos, macho e fêmea. Então, uma espécie única. Só que nós acabamos nos dividindo. Então, primeira Uhum. divisão, macho e fêmea. Que nós somos machos e fêmeas, biologicamente, né? Falando, nós somos machos e fêmeas, mas a gente não deveria se dividir como espécie. E a gente começa a se dividir aí. Depois nós temos as religiões, nós temos as nações, nós temos ideias políticas, nós temos cores entre nós, né? É o preto, é o branco, é o amarelo, a gente se dividiu demais. E nessa divisão toda, o que aconteceu é que nós perdemos força. Hoje, não só nós não conseguimos nos proteger enquanto espécie, mas nós nos ferimos e nos destruímos enquanto espécie. E dizia esse texto que é um caso único. Só os humanos fazem isso. As outras espécies estão sempre ligadas. Bom, então a gente tem essa coisa de que a gente dividiu. Então, quando a gente fala agora em imagem e semelhança de Deus, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, eu tenho duas questões para a gente conversar. Uma é como é que você entende isso? Então, vamos falar do princípio. Como você entende essa nossa imagem e semelhança de Deus? Como os humanos, distintamente de toda a criação, nós somos a imagem de Deus. Como você entende isso? E a segunda é, qual de nós seria a imagem de Deus? Do jeito que a gente se dividiu tanto, quem exatamente seria a imagem de Deus? Então, a gente começa primeiro com a própria imagem de Deus. Como é que você pensa isso? É bem complexo isso, de imaginar. Nós somos a imagem e semelhança de Deus pelas histórias. Ele seria. Nós temos um corpo parecido, semelhante, e toda uma história, e um modo de fazer, e tudo é como o grande profeta Jesus Cristo, né? A grande história, que é um filho de Deus, e nós somos semelhantes a ele, né? Então, atualmente, né, são valores, são formas de agir do ser humano que estariam cada vez mais sendo aprovadas ou que estariam à imagem e semelhança de Deus. E como bem falado aí por você, Lígia, cada vez mais há uma segregação, uma divisão, uma subdivisão e talvez, por que não, um distanciamento dessa imagem e semelhança de Deus. Ao mesmo tempo em que há uma movimentação sobre os valores da gratidão, o valor da beneficência, né, o valor de ajudar o próximo, no meio de um grande individualismo. Então, até que ponto estamos, à imagem e semelhança de Deus? Hoje em dia, temos o do it yourself, cada um que faça por si mesmo, então ajudar o próximo é difícil. Existe uma palavra que muito me perturba, que é
é intuitivo. Então, o valor de ensinar, de passar para o outro, de ajudar o outro, que seria uma veio imagem e semelhança de Deus, o caso, estender a mão, né? Tá disfarçado aí, não é intuitivo. Para mim, o que é o intuitivo? O intuitivo é um grande te vira, você aprenda sozinho. Então, existe, eu acho que existe um grande movimento, acho que em geral, um distanciamento dessa imagem e semelhança de Deus. Aqui conta-se que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então temos esse potencial, e há grupos tentando fazer essa retomada através de valores como a gratidão e tem um nome novo para praticar um evangelho, uma palavra diária, né? Tem um nome, é devocional, né? Isso, inclusive, os influencers, né? Que tudo o que eles pregam é o quê? Ficar rico através de vender muito e tal, mas eles têm que mostrar que tem uma vida também com um contato com o Criador e seguem a imagem e semelhança de Deus também, apesar de tudo, né? Apesar de estarmos num grande capitalismo e uma era altamente tecnológica do do it yourself, faça você mesmo. São vários aprendizados que para uma pessoa mais velha é difícil de acompanhar, né? Uma geração que precisa aprender valores antigos como a escrita, e aí a gente vai bem longe se for continuar nessa discussão. Mas assim, então esse movimento. Potencialmente, sim, a imagem e semelhança de Deus, de sendo distanciados e com um grupo, um movimento de tentar reaproximar de valores de Deus. Creio Eu, que ent- seja isso. para mim é difícil imaginar essa imagem e semelhança de Deus, pensando em imagem, como a gente vê a imagem que eu estou vendo você agora, a Sim, imagem que a gente vê no espelho. Não posso conceber esse Deus com forma humana, certo. e muito menos um Deus, a gente, por força da língua, a gente vai usar o Deus no masculino, né? Mas também por força da religião, na religião cristã, Deus também seria está sempre colocado como um homem, né? Então, para mim é difícil enxergar essa imagem, nossa semelhança física, ou imagem de Deus. O que eu penso que a gente tem para diferenciar dos outros elementos da criação é a nossa capacidade de pensar, de decidir, de modificar decisões, né, de optar pelas coisas. Eu acho que essa seria o mais próximo que a gente estaria do Criador, porque a gente tem a capacidade de criar, embora já dizia Chacrinha, nada se cria, né? Tudo se copia. A gente cria a partir de coisas que existem, né? A gente tem uma capacidade criativa e de desenvolver. Então, eu penso que isso aí estaria, penso, né? Que aí estaria a nossa semelhança com Deus. E também eu sinto como você sente, que a gente teria começado nesse ponto que a gente é muito parecido. Para mim parece sempre prepotência falar parecido com Deus. Então eu vou usar a palavra parecido, mas com muita cautela. Então a gente iniciou parecido com Deus em várias habilidades e a gente se afastou, principalmente por conta do desenvolvimento tecnológico, industrial e tal, pela busca pelo dinheiro. A gente se A gente associa sucesso, felicidade, essas coisas associa tudo ao dinheiro, né? À conquista Uhum, do dinheiro. Então, eu acho que a gente se afastou dessa imagem e semelhança de Deus nesse sentido, e daí agora muitos grupos estão tentando, acho que não agora, sempre, muitos grupos estão tentando voltar, né? Como você disse, pela gratidão, a empatia, a compaixão. A gente tenta voltar a uhum, esse lugar, né, da imagem e semelhança de Deus. Mas nesse capítulo que a gente está falando, e todos os capítulos do livro, o grande foco é a diferença entre o masculino e o feminino. Como que, a partir da criação, desde o início, todo estudo bíblico, o homem está acima da mulher. Eu falo bíblico porque as outras religiões não cristãs, bom, Islã vem de Abraão também, né? Islâmica é judaica,
quer dizer, islâmica, judaica e cristã vieram todas, são todas de Abraão, né? Então todas elas têm esse mesmo conceito de Adão e Eva, a semelhança com Deus, mas o homem acima da mulher. O que será que aconteceu? É bem interessante esse notar isso, e isso vem sendo propagado e usado como justificativa até para uma posição subalterna da mulher através dos tempos, né? O que, em última escala, vai gerar violência em todos os seus tipos, né? Que já começa por uma violência simbólica, como apontado por Pierre Bourdieu também, né? Violência simbólica. E já tem uma imagem, então, temos aqui um pouco na leitura que eu estava fazendo, né? Cobrimos a face feminina de Deus em nosso mundo, contudo que continua a elevar Adão como um rei proeminente e negar Eva e sua coroa. Então, são várias histórias da religião, né? São que se contam, e até que ponto a gente deve aceitar essa posição da mulher como subalterna. Notando que grande parte das religiosas são mulheres. E aí elas não vão poder olhar para outra mulher e sim, sempre ter a imagem de um homem, que é o seu salvador, e que até que ponto isso não é nocivo. Então, a questão do Deus, a imagem e semelhança, voltando do homem à imagem e semelhança de Deus, no meu entender, eu relativizo um pouco o que quer dizer Deus, deusas, mãe natureza, energias. Eu acho que a religiosidade, ela vai além de simplesmente o que está lá, que não é tão simples, essa palavra até está equivocada, mas o que foi escrito e propagado através da Bíblia, né? Acho que temos que reconhecer essa religião, esse cristianismo, porém, relativizar Deus, né? Porque Deus seria esse homem, Deus, quem seria Deus? Que imagem? Então, são várias imagens, a imagem de Deus, o importante é a fé e os valores, né? E tentar uma equidade de gênero, que até que ponto a religião ela serve como justificativa para a opressão de mulheres, né? Então, esse posicionamento aí do homem e da mulher nas religiões, ele precisa ser revisto, precisa ser ressignificado o papel, a posição da mulher enquanto religiosa, enquanto ser, não necessariamente religioso, mas a imagem e semelhança do Deus também. Então, da deusa, da mãe natureza, a imagem e semelhança de Deus. Então, é, são várias as possibilidades e é preocupante essa separação de gênero, né? E que termina em várias histórias aí que a gente conhece e na necessidade de, como eu estava falando na minha apresentação, existirem aí promotoras legais populares, mulheres que empoderam outras mulheres, a necessidade de um empoderamento feminino. Não é uma questão de crescer e comandar o homem. É uma questão de equidade, é uma questão de viver em equiparação de poderes e de possibilidades, e diminuindo essa questão tão forte da violência contra a mulher atualmente, né, que é o ponto-chave. Eu penso, quando eu penso Deus, você falou, ou deusa, quando eu penso Deus, eu penso numa força, Uma força. sem forma, mas uma força que tem esses dois polos, masculino e feminino. Por que a explicação mais básica que eu tenho, mais simplória que eu tenho, é que na criação tudo foi feito macho e fêmea, todos os animais.
Uhum. Até mamão tem macho e fêmea, né? Tem várias plantas que tem Uhum. macho e fêmea, né? Então tem. E não faria sentido para mim a gente imaginar uma força masculina, um Deus mesmo masculino, vendo a necessidade do feminino. Se o próprio Deus fosse masculino, com toda a força e com todo o poder, para que criaria uma ajudante feminina? Então não faz sentido. Então o que eu penso assim, o criador, a força criadora tem em si os aspectos masculino e feminino, e daí na criação fez os elementos masculino e feminino em todos os elementos que a gente tem, né? E são iguais, do mesmo, tendo o mesmo valor, os dois tendo exatamente o mesmo valor. E um não pode viver sem o outro. A gente não pode viver só as mulheres, e não podem viver só os homens. E se a gente tem essa interdependência, por que colocar um acima do outro, né? Não faz sentido. Eu estava vendo ultimamente sobre isso, que todos nós somos dotados de uma energia feminina e uma energia masculina. E É, há momentos em que nós precisamos de usar, intercalar essas duas energias. Então, independente do corpo macho ou corpo fêmea, existem as energias feminina e masculina, e tudo isso precisa estar, foi criado macho e fêmea, né? Para estar interligado e trabalhar em cooperação, colaboração, né? E para o crescimento, né? é assim que eu vejo. Daí, quando a gente vai ver o patriarcado, que o patriarcado a gente aponta o dedo, né? Bastante aponta o dedo. Ah, é isso, é aquilo, tá na Igreja Católica, tá entre os muçulmanos, tá na China. A gente aponta muito isso, mas está em todos nós, está na nossa casa, na nossa cultura. O patriarcado é uma força, e é uma força muito antiga, né? Não é uma coisa que começou agora. Tem um livro interessante, René. Ai, detesto quando esqueço os nomes, mas depois eu coloco. Não é René Ribeiro, não? Não, não, é um americano que escreveu Masculine Civilization. É um livro sobre uma tese dele, né, de como teria sido criada a civilização masculina e toda a força. É fantástico esse livro. E ele fala do patriarcado desde o início praticamente do início da história. Não tinha esse nome patriarcado. O nome é uma coisa recente, né? Relativamente recente, mas o patriarcado existe desde sempre, essa supremacia do homem. E naquele videozinho que a gente tem da menina criança, que você já deve ter assistido, né? Aquele vídeo. Já, já. Então, no videozinho que tem essa mulher sábia que está contando a história, ela coloca o patriarcado começando no momento que a humanidade deixou de ser nômade, né? Quando a gente se estabeleceu num lugar, e daí agora a gente tem propriedade, agora nós temos animais de nossa propriedade, então a mulher passa a ser propriedade também. E o René, ele fala uma coisa muito interessante, que nessa caminhada toda, daqui a pouco eu entro na internet e falo aqui já o nome dele, mas nessa caminhada humana, enquanto éramos nômades, e ele fala depois tem o Harari também, que vai falar dos tipos diferentes de humanos, né, que tem o Homo sapiens, daí tem o Neandertal, tem outros, mas eu vou ficar no Homo sapiens, que é o que ao que René se refere. Nessa caminhada, enquanto éramos nômades, ele, ele propõe, e baseado em estudos e pesquisas e tal, ele propõe que não se sabia, não se tinha o conhecimento de que o homem tinha qualquer papel na gravidez. Porque estamos caminhando. Estamos caminhando, a mulher não era de um homem, nós não, por natureza, nós não somos monogâmicos, né? Então as mulheres se relacionavam sexualmente com vários homens e de repente uma mulher aparece grávida. Então ele diz assim, a mulher era vista como um ser que do nada criava um ser. E aí Uhum. ela tinha o poder de parir, aliás, de gerar, de parir, de amamentar, de criar, de cuidar, ela tinha todo esse poder. Então a mulher era reverenciada, e daí ele justifica aquelas primeiras deusas, porque os arqueólogos acham muito mais deusas do que deuses, né? Em Sim. imagens e tal. Então ele fala disso.
Quando o homem se estabelece num lugar, agora ele tem os animais e ele começa a observar os animais. E daí ele vê os animais. Aquela fêmea com aquele macho, agora ela está grávida, ele começa a associar, ligar Lé com Cré, e ele também tem uma mulher ali, ele se relaciona com essa mulher fica grávida, e aí vem a história da sementinha. Eles começaram agora a plantar, então nesse mesmo período os homens estão plantando. E aí põe a semente na terra e a terra nasce. Daí veio o conceito, né, segundo o René, veio o conceito de pôr a sementinha, né? Que papai pôs a sementinha da Mentinha. mamãe, né? Então a mulher passa a ser uma terra Ah, fértil. E o homem é o dono da semente, ele é o senhor da semente. Então a mulher, como terra fértil, agora é um objeto. Ela pode ser vendida, pode ser negociada e deve ser protegida pelo dono da semente, para que ela seja dele e garantir que o filho vai ser dele, por questão de heranças que começam a ter. Hirsch, Hirsch é o nome dele, René Hirsch. Mas eu vou colocar, vou escrever depois como que é, mas é civilização masculina. O que que você acha dessa ideia? Eu acho fantástica essa ideia. achei fantástico, estou aqui boquiaberta, até me arrepiei um pouco, mas faz todo sentido, né? Com, é, nesse formato mesmo que a coisa vem acontecendo, e dá para entender melhor essa questão da propriedade da mulher, né? É, também acho que aí pode-se encontrar um sentimento. Ele tem a semente, então é, a mulher é o terreno fértil inteiro. Ele é apenas uma semente, entendeu? Oh, Então, então ele quer, porque o grande papel de protetor, protetor dessa terra fértil, a terra é minha, porque eu vou colocar minha sementinha nela. Então, até que ponto aí uma sensação de menosprezo, talvez, por todo esse poderio feminino, essa questão da procriação, né, o corpo feminino e suas possibilidades, esse papel desse ser mágico que pode ser também a feminilidade, né? Então, aí até que ponto o homem ele precisa então desse patriarcado para poder se proteger de um possível menosprezo, né? E que em outras histórias e outros mitos, outras sociedades anteriores, inclusive a Margaret Mead, uma antropóloga, pesquisou e descobriu uma tribo em que tudo era ao contrário, o homem era que se maquiava para a mulher conquistar ele. Entende? E assim, isso falando em termos bem chulos, não consigo contar a história completa, mas era basicamente isso, uma inversão de papéis. Então, era tudo ao contrário. Então, essa história faz muito sentido para fundamentar o patriarcado. Como antropólogo, eu sei que há várias histórias e civilizações diferenciadas, né? Porque o antropólogo ele analisa culturas, formas de viver de grupos. E aí são vários os grupos estudados por antropólogos ao longo da história, em que se percebe comportamentos que não necessariamente são o que a gente vê, o que a gente está acostumado na nossa sociedade, dentro das grandes cidades, né? Então, por aí, isso eu imagino que fez muito seja um estudo sentido. fascinante esse da antropologia, né? O René vai mais adiante. É um livro que vale a pena ler, porque ele, a cada. Eu peguei o livro, baixei em PDF. Em algum lugar eu vi isso. Ah, não, eu estava buscando livros sobre o patriarcado, essa pesquisa sobre o patriarcado, achei a indicação desse livro, baixei PDF. Eu não tenho costume de baixar PDF. Tomando. Eu não tenho costume de baixar PDF, porque eu acho injustiça com o autor. Autores Certo. passam a vida estudando, às vezes você passa anos para publicar um livro e depois o outro vai lá e baixa um PDF e o autor não recebe. Alguns livros a gente tem que baixar o PDF porque não encontra o livro, e hoje os livros Hoje em dia são. são e-books, né? Eu E-books. compro os e-books, mas o e-book você paga, o autor recebe. Aqueles PDF que Certo. você baixa na internet, o autor não recebe nada, né? Tudo cópia clandestina, a Uhum. maioria. Mas enfim, eu comprei esse livro dele. Baixei o PDF, aliás, baixei o PDF gratuitamente e comecei a ler.
A hora que eu comecei a ler ali, eu falei, meu, esse cara precisa ganhar. Aí eu fui na Amazon e comprei o PDF, eu comprei o livro O dele na livro Amazon, físico, o comprei o livro livro. físico. Eu falei, não, ele precisa, não pode deixar de pagar essa pessoa. Mas ele vai falando do desenvolvimento, ele fala das tribos de Judá, muito interessante quando separam. Eu não vou contar o livro agora, porque ia ser, primeiro, injustiça com ele, né, que eu não ia ser fiel ao que ele escreveu, mas é um livro fantástico, porque ele fala da divisão dos agricultores e os pastores, daí ele vai falar Jesus como pastor, ele vai trazendo uma ideia bem interessante, mas. Ele fala também da criação dos deuses. Quando ele diz que as mulheres, imagina, vamos imaginar com ele, esse povo nômade que está caminhando e de repente a mulher tem uma criança. Então, o Aham, poder dessa mulher, que ele não sabe é, quem faz parte, o poder dessa mulher. Daí, de repente, ela tem leite, ela amamenta essa criança. Ela cuida dessa isso. criança. E daí ele supõe que na caminhada, né, eles vão juntos, homens e mulheres, mas as mulheres, embora já haja estudo hoje de que algumas mulheres eram também caçadoras, mas na maioria as mulheres iam ficando relativamente um pouco mais para trás, porque tinha uma ninhada, né? E uma acompanhava a outra. Então elas começam a conhecer as ervas e elas cuidam dos Aham. feridos. Então a mulher tinha um poder absurdo, né? E Questão do aí ele cuidado propõe também. que os homens, então, agora os machos, se reúnem para buscar uma força. Então, eles criam, de acordo com a tese dele, né? Eles criam os deuses, sempre masculinos. Eles vão Sim, criando até chegar a um deus único, que é masculino. Tudo isso para. Eu não sei se é tudo isso para acabar com o poder da mulher, mas é para trazer poderes para eles também, né? Acho que não era para, talvez não tenha. para subalternizar a mulher, né? Para colocar, Subalternizar não, a mulher. você não é tudo isso. É um livro fantástico, e só tem em inglês, não tem edição em português. Ele é escrito de uma forma bem acadêmica, tem cara de tese, sabe? Gostaria de ler, gostaria de Eu ler. vou passar para você o link dele. Ele tem bem um formato de tese, sabe? O jeito que ele vai trazendo. Bem legal o livro. Mas é interessante isso, né? O caminhar sempre, a gente quando vai conversar sobre as coisas ruins, né, que estão acontecendo, o patriarcado, a opressão da mulher, as dificuldades que as mulheres têm para conseguir essa equidade. Você vê luz no fim do túnel? Você acha que a gente chega? Tem um estudo da ONU Mulher que disse há alguns anos que a gente levaria ainda 300 anos para conseguir a equidade. Acho que agora está em 280 e poucos anos para a gente conseguir a equidade. Como é que você vê isso? Bom, é, eu vejo a questão um pouco catastrófica do ponto de vista geral das notícias e da política, né, do movimento de direita, é, apesar de haver grandes movimentos para a equidade, né? Pró-equidade. Eu acho que vi nas notícias aí um aumento de violência contra a mulher, questões xenofóbicas, né? Questões que precisam ser abordadas e acho que está. Eu acho que existe um movimento, pequenos movimentos de grande envergadura, seria o seguinte, várias pequenas iniciativas que podem servir de exemplo e algum dia dessa água os grandes beberão, se espelharão, porque um mundo mais justo e igualitário, acho que é o ideal para todos, né? E algum dia eles irão enxergar isso. Apesar de estarmos num momento bem catastrófico aí, né? Aqui em Pernambuco, né? Campeão de violência contra a mulher, né? Aí temos as notícias internacionais aí governos radicais, né? Questões de xenofobia e questões sobre crianças e retrocessos com relação a direitos ganhos da mulher. Então,
E uma catástrofe esperançosa, vamos dizer assim. É, Um momento catastrófico com um viés esperançoso por várias pequenas iniciativas que podem se juntar e se tornar grandes, como essa da Girl Child, né? é. Eu acredito, eu tenho talvez influência de Hollywood, eu tenho uma tendência a crer, eu digo influência de Hollywood porque eu não tenho uma religião específica e dizer, não, é a fé na minha igreja, né? Por isso que eu falo tendência de Hollywood, mas meio jocoso, porque é lógico que a gente tem outras influências, mas É tem Bollywood, pode ser Bollywood. Bollywood. Bollywood também. Eu tenho a tendência a acreditar que o bem vence. Bem vence. Eu acho que essa Uhum. a maneira como você colocou me parece bem razoável que seja assim, essas pequenas coisas, porque nós somos a maioria, todo mundo diz, nós, quando eu digo nós, as pessoas que estão fazendo essas coisas pequenas, esses movimentos pelo bem, nós somos a maioria, Uhum. né? Essas pessoas no poder que estão fazendo criando esse caos todo, a gente pode transformar isso numa força, né? Que a gente tem. Bom, eu tenho essa coisa contra mim, eu me fortaleço e vou buscar essa parte boa. Eu acho que tem luz. Eu tenho fé que tem luz. Eu já fiz outras conversas, outros podcasts que a pessoa fala, eu tenho filhos pequenos, né? Eu não tenho mais filhos pequenos, mas eu tenho filhos, eu tenho netos pequenos, mas não é só sobre a minha família. Tem muita criança nascendo a cada minuto. Então a gente tem que ter fé, né, de que as coisas vão melhorar, mas depois de uma escuridão, né, que a gente está atravessando um tempinho Isso. ruim aí, né? Uma catástrofe esperançosa, verdade. Olha, eu gostei desse, catástrofe esperançosa. O caos eu soube uma vez, eu não sigo a religião as religiões de matriz africanas, mas eu tenho a tendência de entrar nas portinhas, sabe? Que nem cachorrinho amarelo. Certo. Toda portinha aberta eu entro, às vezes fico um pouco de tempo e Aham. tal, né? Para conhecer um pouco. Mas o Exu, que é visto pelos cristãos como uma coisa muito, muito, muito ruim, né? Muito do mal, na verdade. E outra vez, essa verdade é sem estudos, é de ouvir falar, né? Exu é o caos. E o caos, ele é importante, né? Para que haja mudança. O caos Uhum. está em todo o universo, né? Em tudo Isso. acontece o caos, né? Então, talvez esse seja um momento caótico na nossa civilização, que dele vai surgir um bom momento, né? É. Todo movimento gera um contramovimento, né? É, Toda ação, uma reação, e assim, um, para haver a mudança, tem que haver esse caos aí que você fala. é. E a gente, então, antes da gente encerrar, a gente tem um tempo muito pouco. Eu gostaria de ficar conversando horas, porque as ideias vão surgindo, né? Vão aparecendo novas Aham. ideias. O que você gostaria de falar com relação à mulher, como que as mulheres podem, como indivíduos, como é que as mulheres podem se defender de todos esses ataques que a gente está recebendo de todos os lados no momento? E a questão do autoconhecimento, né? Se impor, se respeitar, procurar seus próprios caminhos, tentar depender o mínimo possível do outro. Mas isso é uma questão individualista, né? Mas somar, mas é questão de conhecer os próprios direitos, né? E tentar viver em harmonia com sua feminilidade, né? Não necessariamente tornar-se masculina, né? Mas sim, lembrando a procurar um equilíbrio entre a força masculina e a força feminina dentro de si, buscando se conhecer os próprios direitos e os avanços, porque há muitos avanços, em teoria pelo menos, sobre os direitos da mulher, e lutar por eles, né? Lutar pelo que já foi conquistado até agora, tentar tornar isso, incorporar isso na prática, né? Não ceder a retrocesso. Ah, não, eu vou me submeter. Estão dizendo que eu devo ser submissa ao meu marido e ponto final. Acho que tudo é uma soma, né?
É questão de saber se autoconhecer, se colocar e conhecer os próprios direitos. Acho que essa é a posição da mulher para evitar quaisquer, para se blindar com relação a quaisquer ameaças que o patriarcado ofereça. Eu super concordo com você, mas mais não. Também adicionando, eu acho que a gente tem que formar mais grupos, né? Tem Formar mais aquele grupos. ditado africano, né? Você quer ir longe, vai sozinho. Não, você quer ir rápido, vai sozinho. Você quer ir longe, vai em grupo, né? E a minha Sim, professora de bonecas, a Barbie Kolbe, ela diz: não caminhe sozinha, né? Nessa busca de você mesma, essa busca de você importantíssimo. mesma, é muito importante a gente estar em grupos. Eu acredito que os grupos devam ser femininos, mas não fechados. O grupo da Luluzinha, Uhum. né? Porque há muitos homens trabalhando pelas Há mulheres, homens, inclusive homens feministas. homens feministas, então homens trabalhando pelas mulheres. Então a gente está em grupos, né? Não, e sempre pensar, não fechar mais uma divisão humana, né? Agora eu vou criar um nome agora para o meu grupo, né? Nós somos ismo qualquer coisa. Está aberto, né, para receber diferentes gêneros, diferentes grupos étnicos, diferentes, tudo diferentes, para formar o humano de novo, né? É. Colaboração e, por que não, um pouco de autoajuda, né? Ajuda mútua, né? Ajuda muito, Colaboração e ajuda mútua né? nesse macho e fêmea que foi o ponto inicial, que É, foram criados aí à imagem e semelhança de Deus, né? é. Então, E que seja colaboração, restituída, ajuda mútua. que seja restituída a coroa à mulher, né? Que é de direito, né? Se vamos falar Isso do homem rei, no seu terreno fértil. do seu terreno fértil, se vamos falar de homem rei, que haja mulher rainha reconhecida como tal, né? As mulheres, acho ótimo. Muito obrigada, adorei a conversa com você. A gente vai voltar em outro momento. Estou prevendo 53 episódios e volto a chamar você para a gente conversar mais para Tá frente. ótimo. Um prazer conversar com você e sigamos conversando Sigamos. também nos bastidores. Isso, e eu vou pedir às pessoas que coloquem, se gostaram, que coloquem o seu like, né, se estiverem vendo pelo YouTube, compartilhem e comentem, porque esse movimento no YouTube é que faz o algoritmo entender que o assunto é importante e é assim que ele replica. Se a gente, muitas pessoas gostam e escrevem para mim, nossa, ficou bacana, escreve numa outra mídia, no meu WhatsApp, por Uma exemplo. outra mídia. Mas seria Uhum. interessante fazer isso para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Muito obrigada, Amanda, mais uma vez, e muito obrigada a todo mundo que está acompanhando o nosso podcast e até o próximo episódio.